Oportunidades. Apoio Cultural Usina de Imagem e FUCAP Business School. Olá, estamos começando mais um programa Oportunidades. Hoje nós vamos falar sobre liderança e gestão de pessoas e saber responder algumas perguntas como fazer o engajamento profissional dentro de uma empresa, como aumentar a criatividade, como também aumentar a inovação dentro das empresas. Eu quero apresentar aqui meus convidados, eles que vão responder essas e outras perguntas. Eu quero apresentar primeiro a Thaís Cazé, ela é diretora da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, aqui no Espírito Santo, que inclusive esse mês vai fazer um congresso que a gente vai falar um pouco aqui, Congresso Estadual de Recursos Humanos. Boa noite, obrigado por ter vindo, Thaís. Obrigada. Eu apresento também agora o Marcelo Lage. O Marcelo Lage é consultor de inovação, que é a segunda vez que você vem no programa Oportunidades, né, Marcelo? Boa noite, Guilherme. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É a segunda vez que eu participo. Sempre um prazer. Muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês dois. O programa Oportunidades, falando sobre esse tema, liderança e gestão de pessoas, está começando. Mais uma vez, obrigado por vocês terem vindo hoje falar sobre esse assunto, né? Liderança e gestão de pessoas. De início, eu gostaria de saber de vocês sobre engajamento de colaboradores, que se fala muito hoje em dia, né? Como engajar. Existe técnica para isso, Thaís? Bom, sim, existem inúmeras teorias que falam sobre como a gente pode engajar mais as pessoas. Mas assim como a motivação, o engajamento é muito ligado às questões pessoais. O que uma empresa pode fazer nesse sentido é permitir a esse colaborador que, de fato, ele se reconheça no trabalho e na organização a qual ele pertence. Sim. Como eu vou fazer isso? Melhorando a minha comunicação, melhorando o meu acesso a esse colaborador, deixando claro a ele qual o papel do trabalho que ele executa em relação ao todo dessa organização, mostrando que ele tem, de fato, importância. É um sentido de pertencimento, mais ou menos isso? Sim, é um sentido de pertencimento. O engajamento está diretamente ligado a essa visão. O quanto eu, colaborador, me identifico com esse negócio, compartilho dos valores que ele tem, concordo e comungo com os hábitos que essa organização tem no dia a dia, na maneira como as pessoas se comportam. Eu olho para os líderes dessa empresa e eles de fato me inspiram. Eu vejo essas pessoas como exemplos de comportamentos que eu gostaria de assumir para mim um dia. Isso impacta diretamente o engajamento. E Marcelo, qual a visão que você tem com relação a esse assunto? Eu compactuo com tudo que a Thaís falou e eu queria destacar o que de fato motiva alguém. Né? São basicamente três coisas. A primeira delas é a autonomia. Eu tenho liberdade para fazer as coisas da forma como eu acredito ou eu tenho que seguir ordens o tempo inteiro e mesmo que eu não concorde com elas. Né? Isso é uma coisa que me desmotiva. O que eu faço é algo importante para mim, eu valorizo isso que eu faço, eu gosto do que eu faço, né? Ou eu faço um trabalho que eu não vejo valor nele, que eu faço apenas para ganhar um dinheiro no final do mês. E terceiro, tem muito a ver com o que a Thaís falou, que é o sentimento de propósito, de fazer parte de algo maior do que o próprio funcionário. Né? Eu me engajo quando eu faço parte de algo maior do que mim mesmo, que tem muito a ver também com a identidade, de quem eu sou frente a um grupo. Né? Então a gente se engaja com o futebol porque a gente percebe na torcida, né, algo muito maior do que só um. Então, da mesma forma como os clubes de futebol, esportes de maneira geral, conseguem engajar pessoas, levar ao estádio, pagar para estar lá, né? A gente consegue também conectar esse sentimento de fazer algo, pertencer a algo maior do que eu mesmo, né? E me motivar e trabalhar para fazer esse objetivo crescer, esse propósito que essa organização tem, crescer, se expandir e ganhar mais espaço. Tá certo. Nos dias 21 e 22 deste mês de junho, a ABRH aqui no Espírito Santo, a Associação Brasileira de Recursos Humanos, vai realizar o seu 28º Congresso Estadual de Gestão de Pessoas. Dentro dos temas que serão discutidos neste congresso, tem essa questão do engajamento que eu vi lá no roteiro de vocês, que parece que fala um pouco do voluntariado também, como estratégia. Isso ajuda também, Thaís? Sim, um dos palestrantes vai trazer um estudo que fez, onde mostra que as empresas, utilizando de programas de voluntariado, conseguem elevar o engajamento dos seus colaboradores. Isso porque
Principalmente, eles estão participando com o voluntariado de algo que é maior que eles, que permite a eles deixar um legado de positividade em relação ao que eles estão fazendo ali. E, de fato, isso acaba gerando também um pouco do orgulho de pertencer. É bom eu pertencer a uma empresa que faz o bem, que me permite a oportunidade de expandir coisas boas para a sociedade ou para um grupo determinado. É um pouco do que, de certa forma, a gente vivencia hoje na própria BRH. Eu sou voluntária lá. E não tenha dúvida, a atividade voluntária me coloca em contato com um propósito que é muito maior que eu. E fazer parte do sucesso dessas ações, também das dificuldades e de vê-las superadas no final, isso gera uma vontade de continuar e de dar o meu melhor muito grande. Essa questão de deixar um legado, né? Deixar uma marca numa empresa, mesmo que você fique lá temporariamente, já que a gente está falando muito hoje em dia sobre contratações temporárias, né? Empresas que fazem as contratações temporárias. Também nesse caso de um funcionário, de um colaborador que esteja contratado temporariamente, ele tem que ter essa questão de deixar um legado, mesmo naquele período curto? Olha, eu acredito, Guilherme, que a gente trabalha para a gente, não para a empresa, né? A empresa, quando a gente vai construindo a nossa própria história. Exatamente. Né? Quando a gente compactua dos valores da empresa, a gente passa um tempo lá dentro. Né? Quando aquela empresa pode nos proporcionar uma experiência bacana e a gente compartilha dos mesmos valores, dos mesmos objetivos, isso pode ser temporário. No momento em que a empresa precisa implantar uma determinada ferramenta, um determinado sistema de gestão, eu vou lá dentro, participo desse período, deixo o meu legado e vou fazer isso em outro lugar depois. Né? Então, essa questão do tempo, ela, mesmo para quem tem carteira assinada ou não, né, que isso está cada vez mais flexível no nosso dia a dia, né, essa questão do legado, ela é importante e está ligada muito à sua identidade profissional. O que você quer deixar de contribuição no mundo? E aí eu costumo dizer que eu faço isso uma empresa de cada vez. Né? Então eu vou em uma empresa, faço, né? Se a gente consegue dar um resultado bacana, acompanha durante um tempo e passa para a próxima empresa. O Marcelo Lage, ele também é um dos palestrantes desse congresso. A sua palestra vai ser sobre inovação, né? Perfeito. A gente vai falar sobre Design Thinking, que é uma das metodologias que a gente tem para buscar soluções diferentes, né, dentro de problemas que às vezes não tem muito limite, né? Então, quando a gente fala de problemas complexos, que a gente não sabe muito bem até onde vai, né, que às vezes passa um pouquinho das questões muito objetivas do dia a dia, a gente precisa ter uma visão um pouquinho mais ampla. E o Design Thinking é exatamente uma ferramenta, um método para a gente conseguir expandir um pouquinho a nossa visão sobre a situação para poder encontrar onde estão as oportunidades de fazer diferente. Tem um exemplo que o telespectador possa entender melhor essa questão da subjetividade da solução? Com certeza. Tem um caso muito interessante que uma empresa foi contratada para melhorar o sistema educacional, né, de um determinado estado nos Estados Unidos. E aí a solução deles foi uma cadeira. E como que você sai de melhorar o sistema educacional para dar como resposta uma cadeira, né? E muita gente fala de treinamento de professores. Treinamento, capacitação do professor, capacitação, né? Melhor. E isso, de fato, isso tudo era feito. E ainda assim o sistema educacional sofria problemas, né? O aproveitamento do aluno ainda era baixo, índice de evasão muito alto. E o que eles perceberam? Que dentro de uma situação onde você tem professores extremamente capacitados, né? Mas que você chega para uma sala de aula e as cadeiras são fixas, né? Tudo que ele tem de recurso dentro da sala é um projetor velho, um quadro de giz às vezes, né? E não tem muito recurso para usar toda aquela capacitação que ele tem, né? Do que adianta você capacitar o professor se você não dá autonomia para ele usar essas ferramentas e essa capacitação que ele teve, né? Então a resposta para esse problema, esse desencontro entre a capacitação do professor e as condições dentro da sala de aula, foi uma cadeira que flexibilizava o formato da sala. Ora você faz em U, né, para ter um debate, ora você faz em grupos, ora você faz em formato de auditório, ora você tira as cadeiras e faz atividade de pé, e você consegue interagir muito melhor e dar liberdade também para as pessoas interagirem de outras formas que não seja ficar sentado ouvindo, né? Isso foi nos Estados Unidos. Isso foi nos Estados Unidos. É bom deixar claro aqui
aqui para principalmente para os gestores públicos do Brasil, porque não foi feito só isso, né? Vai que ele pensa que é só dar o recurso, a cadeira e pronto. Não. Tem que ter capacitação sempre, né? Com certeza. A gente precisa, sim, olhar sempre do ponto de vista um pouco mais amplo, né? O recurso humano é muito mais... Né? Qual é a situação que a gente tem aqui, né? Isso é que o Design Thinking faz, é entender de fato qual é a situação específica que a gente está trabalhando para a gente conseguir construir uma solução específica também para essa situação. E a questão da criatividade? Criatividade se desenvolve ou a pessoa tem uma criatividade nata? Sim. Olha, eu vou falar por mim. Eu não me considero a pessoa mais criativa da face da Terra. Mas sim, eu já tive que inventar soluções que eu julguei que foram além dos meus limites. Mas por que eu consegui isso? Porque eu estava em ambientes que me estimularam a extrapolar as paredes do meu quadrado, né? E eu acho bacana o trabalho do Marcelo porque é justamente isso que ele acaba provocando na gente, né? Ele traz um ambiente, um cenário onde de fato a gente extrapola essas paredes e mais, a gente se permite ao erro. E aí tentando costurar um pouco do que a gente conversou, assim, a gente começa falando de engajamento, onde o mote é como fazer as pessoas se sentirem importante parte disso. E aí vem o Marcelo falando de inovação e de design thinking, que é um ambiente, de fato, uma ferramenta para que as pessoas se engajem, porque nesse tipo de atividade, de modo de pensar e de modo de trabalhar, você de fato dá voz às pessoas, você de fato abre um espaço para tentativas, para troca. Isso é conexão, né? E é uma conexão que a gente não precisa falar de tecnologia, de rede. A gente está falando de conexão de pessoas, conexão de pensamento. E que acaba culminando no tema que você acabou de me perguntar, que é criatividade. Porque aí eu crio, né? É nesse espaço que eu crio. E volto para o engajamento. Porque onde eu vejo que eu ajudei a criar a solução, de fato eu me sinto parte disso. Né? Okay. Então, não sei se eu te respondi, mas assim... eu queria né? ouvir o Marcelo também com relação a isso, mas no próximo bloco a gente vai fazer um intervalo, eles estão me pedindo um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com oportunidades, até já. Estamos de volta com oportunidades, falando sobre liderança e gestão de pessoas. No bloco anterior, eu fiz uma pergunta aqui para os meus convidados sobre criatividade. Eu gostaria que o Marcelo Lage pudesse falar um pouco também se criatividade a gente desenvolve, que a Thaís disse que a gente pode desenvolver, principalmente dependendo do ambiente que a gente está vivendo, né, Marcelo? Perfeito. O que acontece, na verdade, Guilherme, é que a gente perde criatividade. Toda criança é criativa. Toda criança é criativa. 100% das crianças são criativas. Nesse sentido é verdade. Né? A gente desenha o que a gente quer, a gente inventa, a gente cria até amigo imaginário às vezes, né? Então, toda criança é criativa. Eu costumava dizer que a gente deixa de sonhar, né? Vai perdendo os nossos sonhos. E sonhar é uma criatividade. E por que isso acontece, né? Porque os sistemas que a gente tem funcionando hoje, dentro da escola, dentro do trabalho, eles são sistemas onde a pior coisa que pode acontecer é errar. Né? Quando você erra na escola, você faz o quê? Você perde ponto. Né? O professor briga, você é posto para fora de sala. Né? Então, você é disciplinado. Né? Então, a pior coisa que pode acontecer na escola é errar. Então, você começa a ficar o quê? Você fica com medo de errar, porque os coleguinhas vão fazer bullying com você, vão brigar e tal. Então, a pior coisa que você pode fazer dentro da escola é errar. E quando a gente começa a colocar isso sistematicamente na vida da criança, ela passa a ficar com medo de errar. Então, como ela está criando algo novo, ela não sabe se está certo ou se está errado. Não tem como saber se algo novo é certo ou errado, a não ser colocando em prática, testando. Né? Então, o que acontece dentro das nossas organizações, com as nossas pessoas, é que elas foram doutrinadas, disciplinadas ao longo de 15 anos, 17 anos, 20 anos, para não errar. E aí, de repente, a gente fala, o líder vira para ela e fala assim, inova aí agora, né? Pensa para mim fora da caixa, agora, rapidinho aí, em 30 minutos vamos fazer um brainstorming, né? É incompatível, a pessoa não está preparada para isso, ninguém está preparado para isso, se você não tiver feito um trabalho nesse sentido, né? E quando a gente fala de errar e também de criar muito, né, ser muito criativo, eu lembro aqui o que vocês estão colocando muito também nesse congresso sobre o mundo em rede, né? Vamos falar agora um pouco de mídias sociais, né, que alguns colaboradores misturam o seu lado pessoal com o lado da empresa e joga na mídia
nas redes sociais, coisa que não devem jogar. Né? Como é que vocês analisam essa situação hoje, hein? Eu acho que há um limbo aí, né, nessa relação, inclusive até em termos de regulação. A gente não sabe o que é legal ou o que não é fazer, no sentido estrito de lei. Tem um bom discernimento sobre o que está fazendo. Mas a gente sabe o que é legal ou não fazer em termos de bom senso, né? De fato, as pessoas elas têm que tomar uma maior consciência do que elas estão fazendo. Talvez se perguntar um pouquinho mais. Eu vou postar uma selfie aqui agora, mas faz sentido? É o melhor momento? É o melhor ambiente? Né? A gente tem vários exemplos aí. Eu vou postar uma selfie de que eu estou trabalhando muito. Vai e tira uma foto da sua agenda de Outlook, que você pode ter ali compromissos que te expõem para concorrência, que expõem clientes que não deveriam ser expostos. Né? Eu estou numa área industrial e eu posto uma foto porque eu acho bacana aquela área. O que é nobre, que bom que você gosta do lugar onde você trabalha. Mas você pode estar expondo um processo que a empresa não acha interessante expor em termos de competitividade. Ou você pode estar expondo um detalhe que pode ser interpretado por quem vir como algo que está sendo mal executado, num nível de segurança equivocado. Alguém sem EPI. Exatamente. E que às vezes não tem problema não estar de EPI naquela área, mas o geral, quem não conhece o negócio, não sabe dessa informação e vai gritar, aquela empresa está operando sem EPI. Então, o que eu falo sempre com as pessoas que me perguntam sobre isso é assim, não haja por impulso. Compartilhe, eu acho que as redes elas estão aí para que a gente compartilhe mesmo, mas se pergunte antes de fazer. Eu estou expondo algo além de mim, que eu não controlo a consequência disso? Acho que vale a reflexão. Tem uma coisa, né, Guilherme? Na dúvida, não ultrapasse. Exatamente. Sempre pergunta. É verdade. Né? Sempre pergunta. Pode? Tem alguma regra, né? Só isso, só perguntar. A gestão de RH antigamente era muito voltada ao pagamento do funcionário, férias, horas extras, e hoje abriu o leque bastante. Né? Vocês de RH, principalmente a Thaís aqui, vocês fazem muito mais do que se fazia antigamente. Isso ajudou bastante no processo das empresas? Olha, eu penso que sim. O meu papel como RH hoje é fornecer informações e pessoas certas para que a empresa tome decisões mais acertadas em relação ao seu negócio, né? Então, por exemplo, eu busco uma parceria com o Marcelo, por quê? Marcelo, eu preciso que você me ajude a fazer com que as pessoas pensem melhor a respeito dos nossos problemas e encontrem soluções. Há um tempo atrás, talvez isso não fosse compartilhado com o RH, talvez não fosse o papel do RH chegar ao Marcelo e solicitar esse tipo de trabalho. O que muda nesse sentido? O RH passa a assumir uma posição mais estratégica no negócio e passa, de fato, a não só a folha, claro, o custo com pessoas, gente, continua sendo relevante. Processos trabalhistas continuam sendo uma pauta para nós. Porque eu acho também assim, que a gente tem que tomar um cuidado para não desvalorizar essa parte, né? Porque também é uma parte muito importante. Eu acho que a gente só veio e acrescentou uma segunda posição também muito relevante que juntas fazem com que a RH consiga obter mais resultados. E aí a gente vem falar de engajamento, de inovação, de produtividade, que de fato são coisas que hoje a gente consegue dizer. Uma ação de RH feita aqui consegue mudar esse contexto e gerar resultado para esse negócio. Entendi. A gente estava falando dessa questão dos selfies, né? De expor empresa também, e aí eu pego essa questão do RH, porque dentro do meu trabalho eu uso muito as redes sociais, eu trabalho como jornalista, mas tem empresa que olha de lado para as redes sociais, né? E como é que funciona essa questão do colaborador ter essa prótese? Eu chamo até de prótese hoje em dia, né? Um celular direto na mão, né? Não larga o celular mais. Como é que é esse trabalho agora? Assim, em alguns pontos o celular vira ferramenta de trabalho, né? Mas tudo, mais uma vez, onde não há legislação específica, a gente tem que trabalhar com o bom senso, né? De fato, hoje, grupos de WhatsApp, quem aqui não tem grupo de WhatsApp com um colega do trabalho, né? Verdade. Mas, de fato, eu não vou mandar uma mensagem para ele 00:30 sobre uma atividade de trabalho. Acho que a gente começa aí tirando os excessos. Agora, em termos de posicionamento, tem empresa
que vai manter uma rotina de exposição em redes sociais, até de forma positiva, porque é isso que ele entende que é o negócio dele, ok. Tem empresa que não, que vai se preservar o direito de não se expor. O que é certo e errado nesse momento? A gente não consegue dizer, é posicionamento estratégico. E mais uma vez, o que é certo ou errado para o colaborador? Aí, para o colaborador, enquanto empregado dessas empresas, ele tem que buscar e perguntar. Aqui, eu posso compartilhar tudo em rede? Aqui, eu não posso compartilhar? De fato, a gente tende para um nível de compartilhamento muito maior. Então, a gente vê que aquelas empresas que se mantêm à parte desse cenário, acabam ficando à parte também de outras coisas. Muito se fala hoje em termos de atração de pessoas e imagem das organizações. Então, muitas organizações trabalham a capacidade de atrair novos talentos indo para as mídias sociais, para o LinkedIn, para o Facebook e tantas outras, expor conteúdo, expor a felicidade de seus colaboradores. As empresas estão expondo conteúdo o tempo inteiro hoje em dia. Exatamente. É uma ferramenta nova. O Marcelo, que é da área de inovação, e eu estou já fazendo o que o senso comum faz, né? Confundir inovação só com tecnologia, né? Não é assim que as pessoas fazem. E não é por aí, né? Eu queria que você falasse um pouco também sobre isso. Olha, sobre a questão das redes sociais, eu concordo muito com o que a Thaís falou. Onde não há lei, cabe o bom senso, né? Mas tem sempre aquele problema, né? O meu bom senso é tão bom quanto o seu, né? Então fica sempre essa dúvida. Hoje, muitas empresas têm, por exemplo, no seu código de ética, em contratos de trabalho, alguma coisa que fala sobre redes sociais, compartilhamento e etc. Né? Isso é mais visível, por exemplo, quando se fala de segurança da informação. Então, por exemplo, às vezes você vê um funcionário compartilhando uma foto e nessa foto aparece um adesivo com a senha do sistema. Né? Isso, se ele compartilha uma foto dessa, isso pode ser um problema gigante para ele. Né? Como ele vê aquele adesivo tá lá todo dia, ele já não percebe mais aquele adesivo. Né? Mas quando você está na foto, você pode, né, uma pessoa que tem acesso lá dentro, um terceirizado, ou alguém agindo de má fé, pode pegar aquilo e usar para benefício próprio, de alguma forma. Né? Verdade. Então, quer tirar foto? Tira. Mas antes de postar, olha para ela, vê o que tem em volta dela, né? Observa o que está aparecendo nessa foto e como que as pessoas podem interpretar. Tá? Então, eu concordo muito com isso. A ideia é a gente pensar sempre qual é o conteúdo disso que eu estou compartilhando. Né? Como que a empresa vai aparecer, como que eu vou aparecer lá, né, para os meus colegas, para os meus contatos na rede. Ok. O programa está chegando ao final, mas eu gostaria que vocês dessem o último recado aqui para os nossos telespectadores. Aliás, eu vou fazer mais uma pergunta para a Thaís, bem rapidamente, sobre os 14 milhões de desempregados que nós temos hoje no Brasil. Já que você trabalha nessa área de RH, de recursos humanos, tem espaço para todo mundo, para esse emprego formal que nós temos hoje, 14 milhões? Então, eu acho que eu te devolveria a pergunta. O espaço precisa ser formal, né? Acho que tem uma nova galera aí que nos impõe uma reflexão nesse sentido. Ontem mesmo eu estava lendo uma matéria relacionada. Muitos jovens já têm se posicionado na informalidade como uma nova atividade de trabalho e tem dado muito certo. Né? Ou seja, empreendedorismo. Exatamente. E eu posso empreender, eu posso criar outras relações de trabalho, eu posso ir para uma assessoria, eu posso ir para um food truck, eu posso ir para uma brigadeiria. Então, tem inúmeros formatos de negócio surgindo que nos fazem pensar, ok, de fato nós temos 14 milhões de desempregados, isso é um desafio para a nossa economia, isso é muito sério, mas isso também nos coloca num ambiente de criação. E aí a pergunta é, que novas formas de trabalho a gente pode criar nesse cenário para dar conta disso? Ok, fica essa reflexão então. As considerações finais de vocês, Marcelo, por favor, pode iniciar. Bom, obrigado mais uma vez pelo convite, Guilherme. Minha consideração final é relacionada àquela pergunta sobre que a gente estava conversando sobre criatividade. Né? Então, de forma muito objetiva, você é criativo. Você que está assistindo a gente aí, você é uma pessoa criativa. Né? O que a gente muitas vezes não tem é confiança nisso. E o que a gente precisa para desenvolver essa confiança de que aquela minha ideia é boa, é experimentar. Ela pode ser ruim, mas ela também pode ser muito boa. E só o que vai dizer para a gente isso é experimentando, testando.
né? Então, o recado final é para quem quer inovar, para quem quer ser criativo, experimente, teste, brinque com as suas ideias. Vai dar medo no começo, mas vai com medo mesmo, que é assim que funciona, tá bom? Okay, muito obrigado, Marcelo, pela sua participação hoje aqui. Ou seja, a criatividade começa no pensamento e se concretiza na atitude, mais ou menos por aí, né? Thaís, suas últimas considerações, por favor. Bom, eu vou falar um pouquinho de engajamento de conexões, assim, que foi o começo da conversa. Eu brinco que o que a gente coloca em cima da mesa todo dia que a gente chega no nosso trabalho é a nossa reputação. E quando a gente vai embora, a gente pega ela e leva ela com a gente. De fato, as empresas têm sim responsabilidade no processo de engajar, no processo de motivar, mas não se tire a responsabilidade sobre a sua própria carreira. Tenha em mente que é a tua reputação que você coloca na mesa e o que você pode fazer de melhor no dia para que ela saia melhor do que quando você colocou ela de manhã ali. Hoje em dia as informações estão aí, a gente veio falar de tecnologia, veio falar de conexão, então conecte-se com aquilo que pode te aportar conhecimento, te aportar coisas bacanas que outro faz, deu certo e de repente você pode fazer também, para que você saia um profissional melhor todos os dias. Ok, muito obrigado, Thaís, também pela sua participação. Ou seja, seja melhor sempre, né? Melhor não que o seu colega do lado, mas melhor do que você foi ontem, né? Sempre se melhorando, né? A cada dia que passa. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua audiência, pelo espectador. O programa Oportunidade fica por aqui. Semana que vem a gente volta com um novo assunto. Até lá!